Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista desta série de lições é o pastor Douglas Batista. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 7, que tem por título A Bíblia transforma as pessoas. O texto áureo está na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e nos diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Já a verdade prática nos ensina: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Já o segundo texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 4 ao 6. Acompanhe a leitura, por favor. Hebreus, capítulo 4. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Agora, segunda aos Coríntios, capítulo 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Segundo o plano de aula, queridos irmãos, temos 3 objetivos para esta lição. Objetivo número 1, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Objetivo número 2, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E, finalmente, objetivo número 3, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula, o arquivo em PDF, que eu utilizei para a gravação desta videoaula, está disponível para download. O link para download estará aqui, logo abaixo na descrição deste vídeo. Agora sim, meus irmãos, vamos para o comentário. Introdução. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Queridos irmãos, apenas para recordar, o título desta lição, ou da lição desta semana, a lição de número 7, é A Bíblia transforma pessoas. E para essa lição em específico, nós precisamos estar bem atentos a esse título e a este tema, ou aos objetivos propostos nesta lição. Por quê? Porque nós veremos vários pontos que precisaremos ajustar daquilo que o comentarista nos proporcionou, aquilo que o comentarista trouxe-nos através desta lição. Então, os irmãos, fiquem bastante atentos e tenham sempre em mente esse tema. A Bíblia transforma pessoas, porque nós veremos durante esta lição como se dá essa transformação efetuada pela Bíblia nas nossas vidas. Não é uma transformação automática, não é uma transformação que vem diretamente de Deus para nós sem que nós tenhamos que fazer nada. Este trabalho de transformação é uma ação, é um trabalho conjunto entre o Espírito Santo e
cada um de nós. E aqui, meus irmãos, nessa primeira afirmação do comentarista, acredito que nenhum de nós tenha dúvida a respeito dessa inspiração da Bíblia, a respeito dessa questão de Deus, do próprio Deus ser o autor das Sagradas Escrituras. Nós já citamos isso em aulas anteriores. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, porém estes homens receberam a inspiração direta do Espírito Santo para realizarem os seus escritos. Desta forma, meus irmãos, apesar de que foram homens que escreveram a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, totalmente inspirada por Deus. Vamos ler ou vamos fazer a releitura daquele texto clássico que temos ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, na Nova Versão Transformadora. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Aqui, meus irmãos, nós já fizemos a leitura destes versículos durante várias lições durante esse trimestre, mas precisa ficar bastante claro essa questão na nossa mente. Toda a Escritura é divinamente inspirada, disse Paulo, nessa versão nova versão transformadora. E isso precisa estar muito claro, meus irmãos, para cada um de nós que ministramos, para que possamos enfatizar esta verdade na mente e no coração daqueles que nos ouvem. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, conforme eu mencionei há pouco, já neste momento eu gostaria de trazer para os irmãos uma visão um pouquinho diferente desta apresentada pelo comentarista. Não há dúvidas, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada tem um grande poder de transformar pessoas. Nós não desacreditamos disso. Nós cremos realmente que a palavra de Deus tem todo esse poder de transformar. Porém, queridos irmãos, conforme eu mencionei também há pouco, essa transformação não se dá de forma automática. O que eu quero dizer assim? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é que não é de qualquer forma que nós lermos a Bíblia, nós seremos transformados. Nós precisamos atender a alguns pré-requisitos para que essa transformação efetivamente ocorra nas nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque nós vemos essa questão justamente na parábola do semeador que o Senhor Jesus Cristo passou ali para os judeus e chegou até nós através das páginas das Sagradas Escrituras. Na parábola do semeador, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo menciona 4 tipos de terrenos. Porém, a transformação, a efetiva transformação, a transformação que trouxe frutos, só aconteceu em um daqueles tipos de terra. E isso nos prova, meus irmãos, que a palavra de Deus, ou a semente que foi germinada ali naquela parábola, é justamente a palavra de Deus. Se a palavra de Deus transformasse a vida de todos de forma automática, 100% daquelas pessoas que recebessem a palavra de Deus seriam instantaneamente transformadas. Só que nós vemos na parábola que não é isso que acontece. A transformação efetuada através da palavra de Deus só acontece nas nossas vidas se nós colaborarmos com essa transformação. Não há, meus irmãos, força que consiga nos transformar se nós não quisermos. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade no processo de transformação, porque nós precisamos permitir que esta palavra nos transforme. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo vivifique esta palavra, aleluia, nas nossas vidas, justamente operando essa transformação. A transformação não ocorre de forma automática. Nós temos uma parcela de responsabilidade nesse processo. Então, já no começo, já neste início de aula, eu não estou contrariando o que o comentarista mencionou. Eu só estou mencionando os limites dessa transformação
que a palavra executa na vida daqueles que a leem. Essa transformação não ocorre na vida de todas as pessoas, somente na vida daqueles que estão de coração aberto, examinando a palavra de Deus e permitindo que ela adentre no seu coração, tendo essa pessoa o coração preparado para isso. No arquivo com as notas de aula, eu apresento uma argumentação bem mais profunda a esse respeito, queridos irmãos, porém nós não temos tempo de tratar disso aqui nesta aula, porque o tempo da aula é muito reduzido. Então os irmãos que têm interesse em verificar essa minha teoria, peguem lá nas nossas notas de aula, na parte da introdução, nós temos ali um texto bastante grande, né, e completo a respeito do meu pensamento em relação a essa questão, onde a transformação operada pela palavra depende da nossa situação, depende da nossa receptividade ao trabalhar dela nas nossas vidas. Nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Aqui então nós temos um resumo dos temas que serão tratados durante os tópicos desta lição. A palavra-chave para esta lição é transforma. O tópico 1 da lição nos diz: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Subtópico 1. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Meus irmãos, apenas para fazermos um paralelo, a história de Israel, quando saiu do Egito, a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida, nada mais é do que uma história alegórica, uma história simbólica, que aponta justamente para a caminhada da igreja desta terra rumo a Jerusalém celestial. Então há uma correlação muito forte entre o que está acontecendo conosco como igreja hoje com o que aconteceu com Israel naquela jornada pelo deserto. Então, meus irmãos, o escritor aos Hebreus faz essa correlação de uma forma muito maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo, pois ele faz algumas comparações que fazem muito sentido para nós hoje, nós que estamos caminhando para a nossa Jerusalém celestial. O comentarista aponta aqui como uma das principais causas dos israelitas não terem chegado na terra prometida. Os irmãos se lembram da história. Saíram do Egito mais de 600 mil soldados de Israel, ou seja, pessoas com mais de 20 anos que lutavam no exército. Porém, 40 anos depois, somente 2 homens destes mais de 600 mil estavam vivos, apenas Josué e Calebe. Todos os outros 603 mil e alguma coisa que saíram do Egito ali na época da libertação, todos eles morreram no caminho, todos eles morreram no deserto. E o comentarista aponta aqui como a principal causa da sua morte, na morte desses 603 mil pessoas, foi justamente a desobediência à palavra de Deus. E pode vir-nos à nossa mente uma pergunta, uma interrogação: por que é que eles não acreditaram? Ou por que é que eles não obedeceram à palavra de Deus? Na realidade, meus irmãos, o próprio escritor aos Hebreus nos dá uma indicação do porquê que a palavra de Deus, que foi falada àquele povo ali no alto do monte, no meio do fogo, naquela demonstração de poder maravilhosa do nosso Deus, o porquê que aquele povo não obedeceu à palavra. Vamos ler o que está ali em Hebreus capítulo 4, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Eles quem? Os israelitas que saíram do Egito. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vejam então, queridos irmãos, que o escritor aos Hebreus afirma
que a nós foram pregadas as boas novas, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Assim como foi pregada a palavra de Deus para os israelitas que saíram do Egito. Porém, para eles, a pregação da palavra teve pouco, vamos dizer assim, teve pouco resultado. Por quê? Porque a pregação, eles não receberam a palavra de Deus e a aceitaram com fé. Por isso que o escritor aos Hebreus diz aqui, a palavra, porquanto não estava misturada com a fé. Ou seja, eles ouviram a palavra de Deus, porém eles não creram nesta palavra. Eles receberam as promessas de Deus, eles receberam os mandamentos de Deus, eles receberam todas aquelas ordenanças que Deus havia enviado para eles através de Moisés, porém eles não criam naquela palavra. E porque não criam, aleluia, porque não criam, não obedeceram. E porque não obedeceram, queridos irmãos, eles pereceram no meio do deserto. Então vejam, nós temos aqui mais uma indicação que a palavra de Deus só opera transformação nas nossas vidas, aleluia, quando nós permitirmos que isso aconteça. Deus trabalha em nós, ou nas nossas vidas, Deus trabalha através de nós, somente com o nosso consentimento. Nós precisamos permitir, queridos irmãos, que Deus trabalhe nas nossas vidas. Se nós não permitirmos, Deus vai respeitar a nossa decisão. Por quê? Porque Ele nos deu o direito de escolha. Então entendam já nesse início de lição, a Bíblia tem o poder para nos transformar completamente, desde que nós permitamos que isso aconteça. Se nós endurecermos o coração à ação do Espírito Santo, nós bloqueamos a transformação que a Bíblia pode efetuar nas nossas vidas. Então percebam a nossa grande parcela de responsabilidade neste processo de transformação. Nós precisamos permitir, nós precisamos desejar, nós precisamos buscar essa transformação através da ação do Espírito Santo. Se nós não nos posicionarmos da forma correta, nós não seremos transformados. Nós não participaremos dessa transformação que a Bíblia pode executar nas nossas vidas. Queridos, nos conscientizemos disso. Nós precisamos fazer a nossa parte neste processo de transformação. Precisamos permitir que o Espírito Santo haja, opere, vivifique a palavra nas nossas vidas e através dessa vivificação nós sejamos transformados. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Meus irmãos, a vida desta palavra, da palavra de Deus, ela é transmitida através da ação do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada ela não é entendida, ela não é compreendida pela maioria das pessoas. Nós precisamos da inspiração e da iluminação do Espírito Santo para que consigamos compreender a palavra de Deus. Então vejam que esta vida que a própria Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa vivificação é justamente através da ação do Espírito Santo que pega a palavra que é letra e a usa com poder, aquele poder que transforma, aquele poder que modifica e aquele poder que salva. Então esta vida da palavra é justamente a ação do Espírito Santo que a utiliza para transformar cada um de nós. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Como nós temos já repetido muitas vezes durante esse trimestre, nós vamos ser julgados por aquilo que a palavra de Deus está dizendo, por aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós seremos julgados. Daí então a nossa responsabilidade ou o nosso dever de obedecer esta palavra, de viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus está nos ordenando. Por quê? Porque seremos julgados por ela. Não se trata de um ensino obsoleto, ou seja, ultrapassado. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Meus irmãos, a Bíblia nunca envelhece, porque ela trata de temas eternos.
A Bíblia não trata de temas terrenos, de temas mundanos. A Bíblia trata de temas eternos. A Bíblia trata de salvação. A Bíblia trata de condenação. A Bíblia trata de santificação. A Bíblia trata do grande amor de Deus oferecido através de Cristo Jesus para nos trazer a salvação. Então vejam que os temas que nós encontramos na Bíblia, eles nunca são obsoletos, eles nunca estão atrasados, ultrapassados. O evangelista Billy Graham costumava dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Vejam que interessante. A Bíblia é atualíssima. A Bíblia trata de temas atuais. A Bíblia trata e tem resposta para todos os problemas que nós vivemos hoje. E será assim, queridos irmãos, até o retorno de Cristo. Até que a igreja seja tirada da terra. Nós encontraremos respostas, tudo aquilo que nós precisamos na Bíblia Sagrada. E quando a igreja sair daqui, o Espírito Santo vai conosco e aí, meus irmãos, não há mais, para aqueles que ficarem, a ajuda do Consolador. Não há mais o auxílio, não há mais o suporte, não há mais o apoio do Consolador para aqueles que ficarem aqui para a grande tribulação. Por estas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Meus irmãos, quando nós vemos esse versículo, que diz, o comentarista citando aqui Isaías 55:11, que a palavra de Deus não volta vazia, mas fará tudo o que lhe apraz, muitas vezes nós entendemos que a palavra de Deus ela vai e transforma as pessoas. Na realidade, nós temos que olhar essa questão por uma outra ótica. A principal função da palavra de Deus é nos transmitir exortações da parte do Todo-Poderoso. A Bíblia menciona, Paulo falando, que a profecia ela tem por objetivo edificar, consolar e exortar. Esses três objetivos nós encontramos na profecia: consolar, exortar e edificar. O que acontece? A Bíblia Sagrada é a mais perfeita profecia. Então, o objetivo da palavra de Deus é, entre outros, ou principalmente, exortar, consolar e edificar. Se Deus usa a sua palavra para nos exortar e nós não damos ouvidos a essa exortação, não significa que a palavra foi derrotada. Significa que ela fez o que Deus mandou, ou o que Deus determinou que ela fizesse, que foi o quê? Nos exortar, nos informar, por exemplo, de que nós estamos caminhando por um caminho difícil, por um caminho muito perigoso, que nós estamos muito próximo do pecado. Estamos sendo exortados a voltar para junto do Senhor. Se nós vamos dar ouvidos ou não a esta palavra, é de inteira responsabilidade nossa. Porém, para o que a palavra foi enviada, ela alcançou total objetivo. Entendam que não é a palavra que convence, é o Espírito Santo que convence através da palavra. Se a pessoa não quiser dar ouvidos à palavra, ela tem todo o direito, vamos dizer, de não dar ouvidos à palavra, porque todos nós somos livres. Então, irmãos, entendamos essa questão. Deus falou na igreja tremendamente e nós não vimos alguém mudar de atitude. Será que Deus falou em vão? Será que a palavra dele não teve resultado? Teve. A palavra exortou, a palavra mostrou o que pode acontecer na vida daquela pessoa, só que a decisão de acatar ou não a palavra está inteiramente com ela. Então, meus irmãos, os objetivos principais da palavra de Deus são esses três: exortar, consolar e edificar. E para esses três objetivos, temos certeza de que a palavra sempre, 100% das vezes, ela atinge os objetivos determinados pelo Deus Todo-Poderoso. Subtópico 2, a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Queridos, aqui mais uma vez precisamos voltar lá na introdução quando nós comentamos
a respeito ali da parábola do semeador. Precisamos voltar lá para podermos discutir esta questão. Nós não, mais uma vez, nós não estamos duvidando, nós não estamos descrendo do que diz a palavra. Porém, nós precisamos contextualizar essa questão. Quando o escritor aos Hebreus menciona, perdão, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, ele está se referindo ao trabalhar da palavra na vida daqueles que se permitem ser trabalhados pelas Escrituras. Perceba o seguinte, nós já estamos repetindo essa questão várias e várias vezes e já falamos na lição passada que quando uma pessoa permite que a palavra de Deus fale com ela, quando nós vamos examinar as Escrituras de coração aberto, sem nenhum conceito pré-concebido, ou seja, sem nenhum preconceito, a palavra de Deus, meus irmãos, ela penetra profundamente em nosso ser. A palavra de Deus penetra profundamente no nosso homem interior e vai lá no profundo mesmo. E é aí que entra esta parábola, esta alegoria da espada aguda de dois gumes. Quem se abre ao trabalhar da palavra, a palavra vai, meus irmãos, no mais profundo do nosso ser. E a palavra vai revelando, e a palavra vai mostrando, e a palavra vai iluminando o nosso ser interior. E essa iluminação vai nos mostrando tudo aquilo que estamos fazendo de errado. Então percebam que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Porém, esse poder ou esse trabalhar no sentido de penetrar só acontece na vida daqueles que se abrem para esta palavra. Se o nosso coração está endurecido, se nós estamos lendo a Bíblia como um jornal, se nós estamos muitas vezes em pecado, no sentido de em desobediência aberta diante de Deus, tudo isso são barreiras que impedem a palavra de Deus de penetrar em nossos corações. A parábola do semeador é muito clara. A semente é a palavra de Deus. Porém, a semente que caiu na beira do caminho ficou por cima, não conseguiu penetrar naquela terra, porque era uma terra duríssima, pisada pelos homens. E vieram as aves do céu e comeram. Ou seja, a palavra não teve como penetrar. Já a semente que caiu sobre os pedregais acabou germinando, por quê? Porque tinha uma terra por cima. Porém, a palavra não, a semente, que é a palavra, não conseguiu criar raízes. E a parábola do Senhor Jesus Cristo falando, veio o sol sobre aquela palavra, aquela plantinha, né? aquela muda que estava nascendo ali sobre os pedregais, porque não tinha raiz, acabou se secando. Já o terceiro tipo de solo foram as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. As sementes até germinaram, porém elas foram sufocadas pelas outras coisas que estavam ali em volta da palavra de Deus, ou daquela muda que nasceu, e acabaram sufocando. E somente no último tipo de terra, que era o coração preparado, é que aquela semente ela germinou e também começou a dar frutos. Queridos irmãos, essa parábola do semeador é muito clara para nos dizer como é que a palavra de Deus trabalha. O coração precisa estar preparado. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, senão ele não vai trabalhar, ele não vai nos obrigar, ele não vai nos forçar a obedecer. A obediência tem que ser por amor, aleluia. A obediência tem que ser porque nós desejamos, porque nós queremos, porque nós nos esforçamos para isso. Nunca por obrigação, nunca por imposição de Deus. Pois tudo que fizermos para o Senhor, que não for por amor, é em vão, segundo Paulo nos ensinou. Então, queridos irmãos, que isso fique bastante claro para todos nós. A palavra de Deus pode nos transformar completamente, porém nós temos que permitir que isto aconteça. Assim, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso ser. O âmago é a parte mais profunda e principal do nosso ser, do nosso interior, examina os segredos obscuros
e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Vocês percebem que aqui o comentarista está realmente mencionando a ação que a palavra de Deus faz na vida daqueles que permitem? Conforme eu mencionei há pouco, a palavra de Deus é luz, ela ilumina, como diz lá o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, quando começa a entrar no nosso coração, ela começa a iluminar os nossos pecados, iluminar as nossas ações que estão contrários ao que ela prega, ao que ela ensina, ao que ela determina. Então a Bíblia começa a iluminar o nosso ser, começa a revelar o que temos no coração, o que temos dentro de nós. E isso, meus irmãos, na vida daqueles que temem a Deus, é um sinal ou uma demonstração sobre o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos transformar dentro do nosso coração. Então, realmente, a palavra de Deus tem todo este poder, porém, só executa ou só opera este poder na vida daqueles que permitem que isto aconteça. Não é na vida de qualquer um. Não é na vida de qualquer pessoa que leia, pegue a Bíblia para ler, o ímpio, o doutor. Não. Este poder, essa transformação está reservada para quem abre o coração, para quem está interessado em realmente saber o que Deus quer que ele faça na sua vida, o que Deus quer fazer na vida daquela pessoa que está lendo. Aí sim, o poder de Deus começa a trabalhar naquele coração. Mas enquanto nós estivermos lendo a Bíblia com o coração fechado, nenhum tipo de transformação ocorre. Por quê? Porque nós mesmos não permitimos. Subtópico 3. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias, né, mais ruins, mais erradas, mais pecaminosas, são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Meus irmãos, esse texto grande, que eu achei por bem até nem dividir, nem comentar frase por frase, é justamente aquilo que nós acabamos de mencionar. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso ser, quando nós permitimos que ela adentre no nosso ser, quando nós estamos examinando esta palavra com o coração aberto, com a guarda baixa, enfim, totalmente dispostos a ouvir Deus falar, esta palavra começa a nos mostrar tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado. Esta palavra começa a iluminar cada canto do nosso homem interior, começa a iluminar cada canto do nosso coração. E nós passamos a ter, meus irmãos, nós passamos a ser julgados por essa palavra, conforme o comentarista mencionou. Passamos a ser julgados, passamos a ter os nossos pensamentos julgados, ter as nossas intenções julgadas pela palavra. Porque a palavra de Deus é o padrão. A palavra de Deus é o que precisamos obedecer para chegarmos ao céu. A palavra de Deus é a que nos ensina a respeito de Cristo, o nosso sumo exemplo, o nosso alvo a ser atingido. E tudo aquilo, meus irmãos, que nós praticamos, que é contrário ao que Cristo praticaria ou ao que Cristo praticou enquanto encarnado, significa que nós estamos errados, nós estamos em pecado. E é justamente esta é a ação que a Bíblia Sagrada executa nas nossas vidas, nos mostrar onde é que estamos errados para nos dar a oportunidade de nos consertarmos em todas aquelas áreas. E aqui o comentarista menciona, até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais pecaminosas são desvendadas. Então veja, nada se esconde à iluminação da palavra, desde que nós estejamos lendo esta palavra com o coração aberto. Nada se esconde à abrangência da luz da palavra. Quando nós estamos
com o coração completamente aberto, examinando as Escrituras, elas nos revelam exatamente o que somos, exatamente como estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Isso, meus irmãos, é ruim por um lado, por quê? Porque isso nos entristece muito. Mas por outro lado é muito bom, porque nos dá a oportunidade de nós nos consertarmos. A Bíblia fala, se eu não me engano é Paulo quem diz, que a tristeza segundo o mundo opera a morte. Porém, meus irmãos, essa tristeza que nós sentimos quando a palavra de Deus nos mostra o quão pecaminosos nós estamos, ou nós somos, ou quão errados estão as nossas atitudes, isso nos dá a oportunidade, meus irmãos, de nos arrependermos e nos convertermos ao que diz a palavra de Deus. Então percebam, quando a palavra nos mostra como estamos errados, nós nos entristecemos. Porém, essa tristeza não é segundo o mundo que causa a morte, mas é uma tristeza que nos constrange, que nos impulsiona para que mudemos de vida. Porque nós não queremos, meus irmãos, estar de forma contrária à palavra de Deus. Quem quer ir para o céu deve querer obedecer a palavra de Deus em todos os sentidos. Deve querer obedecer a palavra de Deus em todos os mandamentos. Então, quando nós recebemos a iluminação do Espírito Santo, nos mostrando que estamos errados naquela atitude, naquela intenção, naquela palavra, isso nos entristece, porém nos dá condição de nós mudarmos de vida, de nós nos convertermos, de nós deixarmos aquelas práticas e passarmos a melhorar cada dia mais a nossa conduta na presença do Deus Todo-Poderoso. Então vejam como é que a palavra de Deus pode trabalhar na vida daqueles que lhe dão lugar, naqueles que lhe dão oportunidade para isso. Chegamos agora ao tópico 2, que nos diz: a Bíblia anula os conselhos do mundo. Subtópico 1. As armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Meus irmãos, aqui já nesse tópico 2, que tem por título, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Mais uma vez, queridos irmãos, ela não está... essa anulação, nós cremos também na anulação, nós cremos também no poder da palavra de Deus, mas esse trabalhar é num ponto específico, não é a qualquer momento, não é de qualquer maneira. A palavra de Deus atua para anular os conselhos do mundo em situações bem específicas e nós precisamos compreender quais são. Não podemos incorrer no erro de generalizar tudo. Nós precisamos entender quais são ou de que forma que a palavra de Deus atua, tanto nas nossas vidas, no individual, quanto na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Então é muito importante que nós estudemos esses tópicos com essas questões em mente. Nada acontece de forma automática no reino de Deus. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo depende de uma ação anterior para que ocorra. Nada ocorre de uma forma instantânea e totalmente abrangente. Então isso precisa ficar muito claro também para cada um de nós. E em relação a isso que o comentarista pontuou, realmente a nossa luta, ou nós precisamos compreender que a nossa luta, ela é espiritual. Vamos ler o que está ali em Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, na Almeida Revista Corrigida. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam que Paulo afirma claramente, a nossa luta, queridos irmãos, ela não é carnal, ela não é no nível humano, ela é no nível espiritual. E para isso nós precisamos realmente nos revestir da armadura de Deus que Paulo cita aqui em Efésios 6. Portanto, não usamos de métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias e ou difamações.
Nosso poderio de ataque não é carnal. Aqui, meus irmãos, é mais um ponto que eu considero delicado, porque pelo que nós vemos nas Sagradas Escrituras, a principal função nossa como cristão, no individual, é função de defesa. Quando nós olhamos a questão da armadura de Deus, nós só temos ali na armadura uma arma de ataque, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, na realidade. Todas as outras armas, ou todos os outros componentes da armadura são componentes de defesa. Precisamos compreender essa questão, porque o comentarista mencionou, né, o nosso poderio de ataque não é carnal. A única coisa que a igreja ataca, ou se nós pudermos considerar essa questão de atacar, é justamente na pregação do Evangelho. Na pregação, o único ataque que nós fazemos como cristãos é pregando o Evangelho. Aí, quando nós pregamos o Evangelho, aí tem cura, aí tem libertação, aí tem cura, libertação, transformação de vidas através da pregação do Evangelho. Essa é a nossa única atividade de ataque como igreja, a evangelização. No que diz respeito a nós como pessoas, nós estamos sempre trabalhando na defesa. Sempre estamos vigiando, sempre estamos orando, ou pelo menos deveríamos estar vigiando, estarmos orando, para que nós não percamos a nossa coroa, para que nós não percamos a nossa salvação. Então percebam, enquanto cristãos, enquanto pessoas, nós estamos a maioria do tempo trabalhando na defesa, estamos nos defendendo, estamos fechando as brechas, estamos vigiando, estamos olhando, estamos orando. Agora, quando a igreja se reúne, ou mesmo quando nós decidimos evangelizar, aí sim nós estamos atacando, aí sim nós estamos avançando dentro do reino do inimigo, levando a palavra de Deus. Então percebam que existem essas duas questões. As nossas armas espirituais nada mais são do que a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas no momento em que nós pregamos o Evangelho. Essas são as nossas armas. É isso que o Espírito Santo quer, ou é dessa forma que o Espírito Santo quer nos usar na evangelização. Uma evangelização debaixo de muita oração, debaixo de muita preparação no jejum, na consagração. Por quê? Quando nós jejuamos, quando nós oramos um longo período, nós estamos liberando, meus irmãos, sobre as nossas vidas o poder de Deus. Estamos buscando, estamos acessando a despensa de Deus onde Ele guarda, se nós pudéssemos dizer isso, né? Se nós pudéssemos pensar assim, pensa num depósito do poder de Deus. Esse depósito só é acessado quando nós nos posicionamos em oração e em jejum. Quando nós nos posicionamos justamente em posição de guerra, buscando o poder de Deus para a pregação do Evangelho. Então são essas armas que nós recebemos, armas espirituais que nada mais são do que a unção, a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, convencendo-as de que Jesus Cristo é o Senhor. Nossas armas são poderosas em Deus, conforme nós acabamos de mencionar. Essas armas são o conjunto de operações que o Espírito Santo realiza através das nossas vidas. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Conforme eu mencionei, de todos esses componentes, o que nós temos de componente de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra, que nós usamos na evangelização. Todos os outros componentes são componentes de defesa. São componentes que nos ajudam a permanecermos de pé diante de Deus na jornada da salvação. E um outro ponto bastante importante de mencionar, meus irmãos, é que muitas vezes as pessoas acham que essa armadura ela desce de Deus. Ah, Senhor, me dê o capacete da salvação, me cinja os meus lombos com a verdade, me dá aqui a couraça da justiça. Meus irmãos, não é Deus quem nos dá esses componentes da armadura de Deus. Somos nós que adquirimos estes componentes através das nossas atitudes. Quando Paulo diz, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, isso significa que nós conseguimos este componente quando nós somos verdadeiros, quando nós seguimos a verdade, quando nós realmente nos esforçamos
nos dedicamos completamente para ser verdadeiros, para ser de Cristo, para ser justamente para que não haja mentira nenhuma em nós. Dessa forma, nós estamos cingindo os nossos lombos com a verdade, tendo sobre as nossas vidas a couraça da justiça. Meus irmãos, essa justiça é aquela que nós adquirimos através dos nossos atos de justiça, através de ter uma vida justa, de ter uma vida santa, de ter uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Então, os componentes da armadura de Deus, se nós formos contar só a palavra que nós recebemos, e olhe lá, porque ainda a palavra depende de nós meditarmos, depende de nós buscarmos, depende de nós a estudarmos e permitirmos que o Espírito Santo a vivifique nas nossas vidas. Então percebam que a maior parte dos componentes da armadura de Deus são adquiridos por nós através da nossa vida de retidão. Não é Deus quem nos dá, somos nós quem adquirimos de acordo com o nosso modo de vida. E esse conceito é muito importante, que todos nós o entendamos, para que nós não sejamos destruídos por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa vive uma vida injusta, cometendo injustiça, e acha que tem a armadura de Deus. Não, a sua armadura, quem anda cometendo injustiça, a sua armadura está faltando parte. Você, a pessoa que está dessa forma, está desprotegida, está desguarnecida. Por quê? Porque a pessoa vive uma vida injusta. E se a pessoa vive uma vida injusta, ela não tem a couraça da justiça para protegê-la, ela está de peito aberto no meio da batalha. Percebam então o perigo em relação a isso. Então, queridos irmãos, que nós entendamos, a armadura de Deus somos nós quem adquirimos através das nossas atitudes. Obediência, santidade, justiça, verdade, perseverança, oração, jejum, santificação. Isso tudo, essas atitudes, essas práticas é quem nos dão ou quem nos garante que nós estamos adquirindo todos os componentes da armadura de Deus. Subtópico 2, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ela está querendo dizer que o inimigo das nossas almas está no comando, está dirigindo a vida de todas aquelas pessoas que não servem a Cristo. Quem não está servindo a Deus, obrigatoriamente está servindo ao diabo. Não existe uma terceira opção. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Inclusive, Paulo afirma que as pessoas que não servem a Deus estão aprisionadas pelo tentador. Leamos o que está ali em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26, na Almeida Revista e Corrigida. Instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Vejam o que Paulo diz aqui. As pessoas que não servem a Cristo estão presas à vontade do inimigo das nossas almas. Ou seja, a pessoa não faz aquilo que ela quer, mas ela faz aquilo que o diabo quer que ela faça. Então, queridos irmãos, a verdadeira liberdade somente para aqueles que servem a Cristo Jesus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outra passagem, o Senhor Jesus Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, somente em Cristo Jesus nós obtemos a plena liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Aqui o comentarista está mencionando as ações que o inimigo das nossas almas opera no meio do mundo e quer também influenciar a cada um de nós como servos do Senhor. Porém, meus irmãos, o trabalho mais forte do nosso inimigo, como nós estamos vendo nos últimos dias, é mudar a nossa cultura.
O inferno tem lutado, queridos irmãos, para tirar do coração daqueles que não servem a Cristo todos os resquícios de religiosidade. E o que eu quero dizer com isso? Antigamente, mesmo que as pessoas não fossem evangélicas, não servissem a Deus, existia um certo temor de Deus no senso comum. Ah, não vamos fazer isso porque isso é feio. Eles falavam que era feio, não falavam que era pecado. Não vamos fazer isso porque é feio. Não vamos fazer aquilo porque não pega bem, não fica bem. O inimigo, meus irmãos, tem mudado a cultura de uma tal forma que hoje é muito difícil se encontrar alguém que tenha vergonha. As pessoas não têm mais vergonha, não têm mais pudor no que diz respeito a mostrar o seu corpo. As pessoas não têm mais vergonha no sentido de nenhum tipo de atitude, nem de consumir droga, nem de bebida, nem de ter uma vida promíscua, de uma vida na prostituição. As pessoas não se envergonham mais de nada disso. Por quê? Porque a cultura está sendo mudada pelo inimigo das nossas almas. Só que esta cultura, queridos irmãos, do mundo não pode entrar na igreja. O apóstolo Paulo menciona: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomais a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação operada pela palavra, ela começa quando ela fala ao nosso entendimento, quando ela muda o nosso entendimento, quando ela transforma o nosso entendimento. Aí sim nós começamos a ser transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não nos curvemos à cultura mundana, não nos curvemos ao costume mundano que hoje diz que nada mais é errado, não. A nossa regra de fé e prática é o que está na Bíblia Sagrada. O nosso alvo a ser atingido é Cristo Jesus. Nós precisamos nos tornar como Cristo Jesus, dia após dia, caminhando, melhorando, progredindo nessa escala de valores até que nós nos tornemos como Cristo Jesus. O mundo está trabalhando para nos derrubar, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós seguiremos em pé, nós seguiremos caminhando, marchando para Jerusalém Celestial, porque nós estamos acompanhando a Cristo Jesus, o nosso general, aquele que venceu o mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, aqueles que andam atrás de Cristo, eles também vencerão, porque Cristo já venceu este mundo e Ele nos dará graça para também continuarmos em pé. Louvado seja o seu nome para sempre. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Meus irmãos, aqui, conforme eu já mencionei há pouco, nós vemos, na realidade o comentarista afirma, que o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. Aqui temos duas situações que precisamos levar em consideração. Conforme eu mencionei para os irmãos, nada no reino espiritual acontece de graça. Para a palavra de Deus, ou o poder de Deus manifesto através do Espírito Santo, destruir essas fortalezas, tem duas situações. A primeira delas é destruir as fortalezas que possa haver na nossa vida. A palavra de Deus, quando entra, ela começa a nos iluminar, começa a nos mostrar, e todas as fortalezas do diabo nas nossas vidas. E como assim fortaleza do diabo? É tudo aquilo, meus irmãos, que é plantado pelo inimigo nas nossas vidas e nós acabamos segurando e mantendo. Todo o pecado oculto que nós temos, que nós guardamos, que porventura nós tivermos e nós não quisermos deixar, isso se torna uma fortaleza do diabo. Porque aquela situação pecaminosa não é de Deus. Aquela situação pecaminosa, ela nasceu na nossa carne, na nossa própria concupiscência, como disse Tiago. Porém, aquilo se torna uma fortaleza do diabo nas nossas vidas. As pessoas, por exemplo, que fumam, as pessoas que ainda estão, em situações difíceis, em pecados variados. Esses pecados, quando não abandonados na vida de um crente, eles se tornam fortalezas do diabo. E a palavra de Deus, quando nós permitimos, ela tem poder para destruir essas fortalezas, destruir vamos dizer assim,
essa questão, né, este aprisionamento causado pelos vícios, causados pelos pecados nas nossas vidas, a palavra de Deus tem poder para destruir tudo isso, desde que nós permitamos. Então essa é uma situação. A segunda situação é aquela situação quando se está pregando o evangelho debaixo do grande poder do Espírito Santo. Aí, meus irmãos, o Espírito Santo usa aquelas palavras, a pregação do evangelho, justamente para atuar no coração dos ouvintes, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. E neste momento, sob essas condições de uma extrema unção na vida do pregador, uma unção de Deus realmente, uma vida consagrada, aí o Espírito Santo se utiliza de tudo isso para destruir as barreiras, destruir, conforme diz aqui o comentarista, as fortalezas do diabo, e muitas almas aceitam a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Então vejam que essa questão da destruição das fortalezas não acontece de uma forma aleatória. Acontece nas nossas vidas quando permitimos que a palavra de Deus nos ilumine e o Espírito Santo trabalhe, e também no momento da pregação debaixo de unção, que era o que acontecia com Paulo. Se nós olharmos o contexto do que está ali em 2 Coríntios 10, nós veremos que Paulo está falando justamente da pregação do evangelho para as pessoas. O poder de Deus para destruir as resistências, para destruir as fortalezas do diabo que impediam aquelas pessoas de se achegar a Cristo. Quando uma mensagem é pregada debaixo da unção, o Espírito Santo destrói todas aquelas fortalezas e as almas aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, como resposta, ou como, vamos dizer assim, como atuação do grande poder do Espírito Santo vivificando a palavra de Deus. Então, não esse trabalhar da palavra não é aleatório. Esse poder é exercido em momentos específicos, em situações específicas, tanto na nossa vida individual quanto na vida da igreja, através da pregação do Evangelho. Subtópico 3, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, é uma situação bastante delicada. Por quê? Porque a palavra de Deus tem o poder de fazer tudo isso, mas como eu disse a vocês, ela não acontece, esse poder não se revela de uma forma aleatória. E tem também a questão da aceitação da verdade de Deus por parte daqueles que a estão ouvindo. Já citamos isso aqui durante as aulas, nós vemos um exemplo claro em relação a isso no apedrejamento ali de Estevão, o primeiro mártir. A Bíblia menciona que as pessoas que disputavam com Estevão não podiam resistir à sua sabedoria e ao espírito com que falava, ou seja, as pessoas eram derrotadas, aqueles oponentes de Estevão eram derrotados no momento da discussão assim, do debate, da conversa. E o Estevão mostrava para aquelas pessoas que ele estava certo, debaixo da sabedoria e da unção do Espírito Santo, mas ao invés de eles acatarem o que Estevão dizia, o que eles fizeram? Eles mataram Estevão apedrejado. Então, queridos irmãos, vejam que muitas vezes, apesar de que a palavra de Deus tem poder realmente para destruir todas essas falácias, se a pessoa não quiser aceitar a verdade da palavra, ela tem liberdade para isso, como aconteceu com Estevão. Entendam, meus irmãos, mais uma vez, eu não estou desmentindo o comentarista, eu só estou apresentando para vocês uma visão mais, vamos dizer assim, mais clara no que diz respeito à atuação. Nós não podemos generalizar, a palavra de Deus, ela destrói os falsos argumentos. Até pode destruir, mas a questão é, a pessoa com quem nós estamos argumentando vai aceitar isso? Então entendamos essa questão. A palavra de Deus tem poder para transformar completamente. Porém, nós precisamos dar lugar para ela trabalhar, principalmente nas nossas vidas. O método cristão para anular estes sofismas, estes erros, essas falsas doutrinas, é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus.
Aqui, meus irmãos, mais uma vez, nós podemos falar a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem pode trabalhar na vida da pessoa. Nós não podemos tentar convencer as pessoas com a nossa própria sabedoria humana. Nós temos que falar a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo e esperar que o Espírito Santo toque no coração daquela pessoa e a convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos poder de salvar, mesmo se nós convençamos alguém através das nossas técnicas humanas, através da nossa sabedoria humana. Este convencimento, ele não é operado pelo Espírito Santo. A verdadeira conversão, não é nem convencimento, a verdadeira conversão, ela é operada somente pelo Espírito Santo. Nós não temos poder de converter ninguém. Nós podemos convencer, mas isso não significa converter. A conversão só é operada através da ação do Espírito Santo. Mesmo que nós falemos a verdade, nós dependemos do Consolador para convencer aquela pessoa a respeito do pecado, da justiça e do juízo, porque nós não temos condição de fazer isso. Subtópico 4, a destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo, igualmente, aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância, as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Aqui, mais uma vez, meus irmãos, a lição está... O comentarista, ele separou ali em 2 Coríntios 10, ele separou os versículos em várias partes e quis explicar cada uma delas separada. Mas eu entendo que aquela parte são todas juntas, todas estão citando, todas estão se referindo à mesma situação. A pregação do Evangelho de Paulo, debaixo do poder de Deus, para atingir os ouvintes através da ação do Espírito Santo. Aqui o comentarista separou e está tentando trazer algumas explicações, mas eu vejo isso como tudo um bloco único. Um bloco único onde nós entendemos que a pregação, a unção de Deus sobre a vida de Paulo, pregando sobre aquelas vidas, causava um grande impacto através da ação do Espírito Santo. E nas nossas vidas em particular, o Espírito Santo trabalha vivificando a palavra e vai nos transformando, vai tirando todas essas coisas, vai tirando a nossa altivez, a nossa autossuficiência, vai tirando o nosso orgulho, vai nos mostrando que nós somos totalmente dependente da graça e da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Sem essa graça e sem essa misericórdia, meus irmãos, nós não somos nada, nós não podemos coisa alguma. Então, sempre considerem esses tópicos aqui esses subtópicos do tópico 2 como sendo parte da mesma mensagem. Praticamente tudo, não é tudo a mesma coisa, mas todas essas separações, elas se referem ao mesmo tema. A pregação do Evangelho debaixo da unção do Espírito Santo tem o poder de mudar vidas, tem o poder de destruir as fortalezas do diabo, tem o poder de mostrar para as pessoas que só o Senhor é Deus. E também, no segundo ponto, no individual, no nosso particular com Deus, a palavra de Deus tem todo o poder de nos transformar, todo o poder de mudar as nossas vidas, desde que nós permitamos que isso aconteça. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, não é regra isso. O mundo inteiro nunca vai ser salvo. O mundo inteiro nunca vai ser salvo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que os que são salvos são poucos. Então, o que é subjugado aos ensinos de Cristo é a nossa vida e a vida daqueles que aceitam a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. A igreja não vai conseguir mudar a cultura do mundo. A igreja não vai conseguir obrigar, vamos dizer assim, se pudéssemos, né? Espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. A ação da igreja não vai trazer salvação para todas as pessoas. Irmãos, entendamos isso. O próprio Paulo diz que nem todos obedecem à fé. Não serão todos que serão salvos, não serão todos que darão ouvidos à palavra de Deus, apesar de que a palavra tem poder para isso, porém isso nunca vai acontecer porque muitas pessoas não vão querer se converter.
Me perdoe se eu estou sendo bastante enfático com essa questão, queridos irmãos, mas eu não consigo olhar de outra forma. Nós temos que ser justos, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser realistas. Não estou me diminuindo o poder da palavra, eu conheço, eu vivo, eu experimento o poder desta palavra, aleluia, todos os dias na minha vida, mas nós entendemos que não são todos que vão aceitar, não são todos que vão se converter, não são todos que vão se submeter ao poder da palavra neste momento. Tudo bem que lá na frente todos nós seremos julgados pela palavra, mas nesse momento não são todos que vão se submeter a ela. Então nós precisamos ser muito realistas nas nossas palavras. Não podemos trazer uma palavra generalista, nós temos que ser realistas. A palavra de Deus vai até lá, aqui existem os limites, aqui é dessa forma que ela trabalha, porque eu considero a melhor forma de nós instruirmos aqueles que nos ouvem é sermos realistas. Não podemos ser fantasiosos. Por mais que no nosso meio, né, muita gente gosta de muita fantasia, muita gente gosta, não, a palavra de Deus é poderosa, todas as pessoas vão ser salvas. Nós sabemos que isso não é verdade. Então vamos ser realistas, vamos realmente pregar aquilo que a palavra de Deus diz de verdade, mesmo, de verdade. Vamos ser pés no chão, porque isso trará um melhor resultado para aqueles que nos ouvem. Ou seja, eles compreenderão exatamente como a palavra de Deus pode trabalhar tanto na nossa vida como individual, como pessoa, como na vida daqueles que nos ouvem na pregação do Evangelho. Chegamos ao tópico 3. A Bíblia nos torna humildes. Subtópico 1. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Meus irmãos, a soberba ou o orgulho foi uma das razões da queda e da rejeição do inimigo das nossas almas. Satanás foi tirado da presença de Deus principalmente por causa do seu orgulho. Leiamos a metáfora desta queda que está ali em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14 na Almeida Revista e Corrigida. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e sereis semelhante ao Altíssimo. Aqui, meus irmãos, é uma parábola em relação ao rei de Tiro, ali em Isaías, porém, essa metáfora se refere à queda do inimigo das nossas almas. Ele caiu por causa do seu orgulho, ele foi rejeitado por Deus por causa principalmente do seu orgulho. E todos aqueles que que permitem que o orgulho, a arrogância, dominem a sua vida, estas pessoas acabam se afastando do Deus Todo-Poderoso, porque Deus não suporta o orgulhoso, não suporta o arrogante. Por isso, Tiago exorta, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Meus irmãos, a obediência humilde é um dos principais requisitos para todos aqueles que querem servir a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo foi-nos um exemplo a respeito dessa questão. A Bíblia fala que ele se esvaziou, ou ele esvaziou a si mesmo, tomando forma de carne, e vindo na forma de carne, ele assumiu a postura de servo e obedeceu humildemente a tudo aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. Tudo bem, ele teve aquele momento de angústia, de tristeza, um pouco antes de ser preso ali no Getsêmani. Mas ele, naquele momento, ele estava mostrando a sua parte carnal, a sua parte humana. Mas mesmo naquele momento de aflição e de oração, ele disse para o Senhor, porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua, mas a tua, ó Pai. Então vejam, meus irmãos, Cristo foi realmente o exemplo
de obediência humilde que todos nós devemos seguir, todos nós devemos nos espelhar nela. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Meus irmãos, essa sabedoria se dá a partir do conhecimento e da obediência aos preceitos da palavra de Deus, como já mencionamos anteriormente. A libertação só vem depois do conhecimento da palavra e da obediência ao que diz essa mesma palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus não há libertação, não há liberdade. A liberdade só é alcançada quando passamos a obedecer à palavra de Deus. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Queridos irmãos, a nossa humildade precisa estar apoiada no fato de que nós, por nós mesmos, não sabemos nada e não podemos nada. Paulo menciona que se há alguma coisa boa ou maravilhosa em nós, ela veio diretamente das mãos de Deus. Leiamos o que Paulo mencionou ali em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, na Nova Versão Transformadora. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Percebam, o que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Aqui Paulo, meus irmãos, fazendo uma pergunta. Ele pergunta, o que você, o que nós temos que não veio de Deus? Tudo, queridos irmãos, tudo que nós temos veio de Deus. Tudo que nós temos, se há alguma coisa boa em nós, foi dádiva, veio diretamente das mãos do Senhor. E ainda Paulo continua perguntando, e se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos, como se não fosse um presente, uma dádiva? Ou seja, se foi Deus quem nos deu todas as coisas, por que nós queremos nos orgulhar? Não há motivo para isso. Então, queridos irmãos, quando nós compreendemos isso, nós passamos a dar a glória toda para o Senhor. Ah, você prega bem? Glória a Deus, porque veio diretamente de Deus a sua capacidade de pregar. Ah, você canta bem? Glória a Deus, porque veio diretamente de Deus a sua capacidade de cantar. Ah, mas eu desenvolvi a minha capacidade de cantar. Glória a Deus, Deus te deu condição de desenvolver o seu dom de cantar. Então veja, meus irmãos, até em todas as situações, tudo aquilo que, se há alguma coisa de bom em nós, veio das mãos de Deus. Então nós não temos do que nos orgulhar. Nós não temos do que nos gloriar, porque tudo vem de Deus. Nada é nosso, nada vem da nossa própria capacidade. Inclusive a nossa capacidade, ela vem de Deus, como disse Paulo. Então nós, como cristãos, precisamos apoiar a nossa vida justamente nessa questão humilde. O dinheiro que você tem foi Deus que te deu, a capacidade que você tem foi Deus que te deu, o dom que você tem foi Deus que te deu. Então glórias ao nome do Senhor, não tenho por que eu tentar me gloriar, você tentar se gloriar, porque você e eu recebemos tudo. Então, queridos irmãos, que nós nos conscientizemos dessa questão. Tudo nós recebemos das mãos de Deus e devemos tributar a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E nunca queremos parecer melhor do que outro, porque tudo que nós temos recebemos das mãos de Deus. Subtópico 2, Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando forma de servo, conforme nós já mencionamos. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Conforme mencionamos, meus irmãos, Cristo se permitiu sofrer em obediência aos mandamentos de Deus. Ele veio do céu já programado para morrer, para salvar a humanidade através da sua morte, para ter uma morte horrível, horripilante, uma morte de cruz, mas mesmo assim ele decidiu, ele veio e ele se submeteu à vontade do Pai e ele se submeteu a tudo aquilo que estava determinado para a vida dele, em humildade. E por conta disso a Bíblia diz, Paulo mencionando, que ele recebeu, por causa da sua humildade, ele recebeu a glorificação de volta que ele tinha antes de ter vindo para a terra, de ter encarnado,
e ele recebeu um nome que é sobre todo nome, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vejam, meus irmãos, como resultado da obediência do Senhor Jesus, ele recebeu todas estas dádivas diretamente das mãos do seu Pai, o nosso grande Deus. Então a obediência de Cristo, demonstrada através da sua humildade, precisa ser exemplo para cada um de nós. Cristo, novamente, agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Este é o padrão de conduta para os cristãos. Ali, meus irmãos, foi simbólico aquela questão da lavagem dos pés que o Senhor Jesus Cristo fez ali no meio dos seus discípulos, pois ele estava demonstrando ali que ele, como líder, não haveria problema algum em ele desempenhar funções menos consideradas, menos honradas no meio das pessoas. Por quê? Porque o líder é aquele que serve. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Então, se Cristo se submeteu a essa questão, essa posição de humildade, de chegar e lavar os pés dos outros, dos seus discípulos, significa que não há, meus irmãos, nenhum tipo de barreira, não há nenhum tipo de diferença entre a liderança e os liderados. Todos estão no mesmo nível, todos ocupam o mesmo nível. Tudo bem que os líderes, eles têm uma responsabilidade maior dada por Deus de liderar a igreja, de pastorear a igreja, enfim, de exercer as funções de liderança, porém isso não os torna melhor do que nós. Este cargo eclesiástico, essa chamada, este dom ministerial, não torna os pastores melhores do que nós. Diante de Deus, todos temos o mesmo valor, todos nós fomos pagos pelo mesmo sangue, todos nós fomos resgatados pelo mesmo Cristo. Só uns que receberam uma função maior do que a outra, mas a própria Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Mas isso, meus irmãos, não nos torna maiores ou piores do que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais, com responsabilidades diferentes, mas todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Se nós formos fiéis com aquilo que nós recebemos para fazer para o Senhor, nós entraremos na salvação, nós receberemos do Senhor o galardão completo para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deste modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. É o que nós temos falado durante praticamente todas as nossas ministrações. Cristo Jesus é o nosso alvo a ser atingido. Subtópico 3, a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus a pessoa tem de se portar com humildade. Meus irmãos, podemos considerar a humildade como aquela virtude que atribui a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo aquilo que nós pudéssemos trazer para nós como glória, nós direcionamos diretamente para Deus, porque Deus é o único merecedor de glória, de honra, de louvor e de adoração. Conforme já mencionamos, nós não temos motivo para nos gloriar, porque tudo aquilo se há alguma coisa boa em nós, foi recebida diretamente das mãos de Deus. Então não temos um motivo pelo qual nos gloriarmos. Inclusive, Salomão menciona que aquele que se orgulha, aquele que é soberbo, aquele que permite que a arrogância o domine, esta pessoa cairá. Esta pessoa não permanecerá de pé, porque o próprio Salomão disse, aqueles que agem com soberba, a ruína se aproxima logo após disso. Salomão diz que a soberba precede a ruína, ou seja, a soberba vem antes da ruína. E a exaltação de espírito precede a queda, ou seja, vem antes da queda. Todos aqueles que são soberbos, eles cairão. Eles não permanecerão na presença de Deus. Lá no início da lição nós lemos que Deus dá graça, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Os soberbos, meus irmãos, não entrarão no reino de Deus. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Conforme mencionamos, é a Bíblia quem nos
através da ação do Espírito Santo, é quem nos transforma, que vai nos lapidando, que vai nos ajudando no processo de santificação, ou seja, no processo de nós nos transformarmos como Cristo foi enquanto encarnado, dia após dia. É o Espírito Santo que vivifica a palavra e nos ajuda a sermos transformados para a glória de Deus. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fossem chamados, e enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Aqui, meus irmãos, caberia até uma pergunta: qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, sermos herdeiros de Cristo, sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Para isso que nós somos chamados. Porém, Deus requer de nós que nós tenhamos uma vida de humildade na sua presença. Humilhai-vos, pois, diz a palavra de Deus, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Então, meus irmãos, realmente a humildade é um pré-requisito para todos aqueles que querem servir a Cristo. E aqui o comentarista menciona a respeito de nós reconhecermos as nossas fraquezas. Queridos, quando nós começamos a examinar a Bíblia e permitimos que ela ilumine o nosso homem interior, aí é que nós percebemos o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Conforme eu acabei de mencionar há pouco, se não for a graça, se não for a misericórdia do Senhor, meus irmãos, nós não podemos nada, nós nem conseguimos permanecer de pé na presença do Senhor, se não for a graça e a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Então isso precisa, esse pensamento ou esse entendimento tem o poder de nos transformar ou de nos fazer estarmos em humildade na presença do Senhor. Porque se nós nos distanciarmos do Senhor, meus irmãos, nós não temos condições de ficar de pé. Porque, conforme eu mencionei, só estamos de pé porque a graça de Deus está conosco. Só estamos de pé porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Somente por isso, se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós desmoronamos, porque nós não temos condições em nós mesmos de permanecermos de pé. Somos totalmente dependentes de Deus. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo, ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Na realidade, aqui, meus irmãos, está relacionada à verdadeira conversão. Nós só conseguimos ter uma vida humilde a partir do momento em que nós realmente nos convertemos ao Evangelho. Realmente nós aceitamos a Cristo e recebemos uma nova vida das mãos do Senhor. Somente desta forma é que nós conseguimos realmente desenvolver uma vida de humildade. Se nós não formos salvos, não há condição para isso, porque a soberba domina o coração de praticamente todas as pessoas que não conhecem a Cristo. Até nós mesmos, como cristãos, muitas vezes nós temos problemas com a soberba, queridos irmãos. Inclusive, Paulo conta-nos uma história a respeito de si próprio, a respeito deste tema da soberba. Nós sabemos quem era Paulo. Quem era Paulo? Paulo foi alguém que viu a Cristo, recebeu revelações de Cristo. Enfim, foi tremendamente usado nas mãos do Senhor. Uma pessoa assim, nós poderíamos pensar, uma pessoa assim nunca vai se exaltar. Por quê? Porque ele conhece a Cristo, ele conhece a palavra. Mas o que Paulo disse, meus irmãos? O próprio Paulo afirmou que ele, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás o esbofeteasse, para que ele não se ensoberbecesse. Vejam, o próprio apóstolo Paulo teve problema com soberba. Deus permitiu aquele infortúnio na vida dele, aquele espinho na carne, para que ele se lembrasse de quem ele era, para que ele se lembrasse que ele não poderia se ensoberbecer. Vamos ler esse texto, meus irmãos, está ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 6 e 7, vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida. Porque se quiser gloriar-me, Paulo falando, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, olha, percebam, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Vejam então, meus irmãos, como é essa questão da exaltação da soberba. O próprio apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem tremendamente usado por Deus, ele recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, enfim, uma situação desconfortável de alguma forma, para que ele nunca se esquecesse que ele era dependente de Deus e para que ele nunca se exaltasse, nunca se ensoberbecesse. Então vejam, se Paulo teve problema com soberba, o que dirá nós, meus irmãos? O que dirá cada um de nós? Nós precisamos estar 100% do tempo vigilantes, não permitindo que este mal nos atinja, não permitindo que este mal nos domine, mas sempre pedindo graça a Deus, sempre pedindo misericórdia ao Senhor, para que nós nunca nos ensoberbeçamos. Porque, conforme eu mencionei, aquele que se ensoberbece, logo vem a queda após. E nós não podemos cair, nós temos que permanecer de pé na presença do Senhor. Meus irmãos, estamos nos aproximando do final, vamos agora para a conclusão. O Altíssimo não tolera a soberba humana nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Meus queridos, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, por todo o apoio que vocês têm dado ao nosso humilde trabalho. Que Deus venha a abençoá-los de uma forma maravilhosa. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para o comentário da lição de número 8. Graça e paz, que Deus os abençoe.